Após nossa estada pela Itália, pegamos o trem que faz a rota de Milão a Paris. O trajeto dura cerca de 7 horas por um cenário que é um espetáculo à parte. Vamos aqui no nosso quarto, no B-Square. O hotel é bem charmoso e fica localizado em uma área residencial tranquila no 17º arrondissement. Apesar de não estar na região central, possui uma estação de metrô próxima, de onde é possível acessar rapidamente qualquer ponto da cidade. Notem que aqui vocês também conseguem utilizar normalmente as tomadas de 2 pinos, sem a necessidade de um adaptador. O quarto conta ainda com banheira e um toalheiro térmico. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Estamos chegando aqui no Jardim de Luxemburgo. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait... O palácio, atual sede do Senado, e os jardins foram encomendados por Maria de Médici, porque ela se cansou do Louvre e ela queria algo para poder lembrar dos Jardins Bourbon. Então foi construído aqui os Jardins de Luxemburgo nesse estilo. O local sofreu muitas modificações ao longo dos anos, sendo o layout atual do artista Haussmann, responsável pela reurbanização de Paris por ordem de Napoleão III. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, Ao final do dia, fomos experimentar um tradicional croque madame no Café Benjamin. qui va. Friozinho, 1 grau de temperatura. É janeiro ou é abril? Meu Deus do céu. Estamos com 500 roupas aqui para tentar enfrentar esse frio. Agora estamos indo... estamos conseguindo, né? Agora estamos em direção a Giverny para ir nos Jardins de Monet. Ao chegarmos à estação São Lazare, seguimos as placas indicativas das linhas Normandias, onde pegamos o trem com destino à estação Vernon-Giverny. Nossos tickets foram adquiridos pelo app Omio, utilizado para a busca de passagens na Europa. Após chegar a Vernon, seguimos as sinalizações do ônibus que faz o trajeto até Giverny. Já estamos aqui no ônibus que faz o transporte até o Jardim de Giverny. Aqui você paga diretamente para o motorista, tanto em dinheiro como em cartão. O valor ida e volta fica em 10 euros. Em seguida, basta uma caminhada até chegarmos ao local. O jardim é aberto apenas entre o início de abril e o final de outubro, sendo possível adquirir o ingresso no local ou antecipadamente pelo site oficial. O Jardim de Monet é o local onde o artista viveu seus últimos 43 anos, entre 1883 e 1926, uma casa cheia de vida onde moravam 10 pessoas, além das recorrentes visitas. Cada cômodo possui uma atmosfera própria, delicadamente decorado com cores vibrantes como seus quadros. As paredes estão repletas de réplicas de obras suas e de seus amigos. O jardim foi todo cultivado por Monet com a ajuda de seus filhos e enteados. Inclusive, ele pintava mais no inverno para passar o verão e a primavera cuidando das flores.
local é dividido em duas partes, sendo a primeira mais próxima da casa chamada Le Clos Normand. Já a segunda parte forma um jardim de inspiração japonesa com lagos e pontes, onde o artista pintou sua famosa série de quadros ninféias. Pelo caminho, há bancos nos exatos locais de suas pinturas. Sentar neles é como apreciar ao vivo um quadro de Monet. Saímos dos jardins de Monet, temos aqui para Montmartre, onde tem a Moulin Rouge. O Moulin Rouge foi um famoso cabaré de 1889, onde nasceu a dança cancan e se revelou o artista Toulouse-Lautrec. De lá, seguimos para o Café de Dumoulin, local de trabalho de Amélie no filme O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. E claro, não poderíamos deixar de experimentar o famoso creme brulee das cenas do filme. Perto dali, encontra-se também a quitanda do filme. Subindo as ruas de Montmartre, encontramos a fachada do apartamento que Van Gogh morou com seu irmão Theo. E andando um pouco mais, vocês chegam aqui até a casa de Lautrec, artista que era responsável pelas pinturas dos cartazes do Moulin Rouge. Mais alguns passos e vocês chegam aqui no Moulin de la Galette. É aqui que o Renoir pintou aquele quadro famoso, Baile no Moulin de la Galette. Subindo aqui as ruas de Montmartre, vocês também chegam aqui ao primeiro ateliê de Picasso em Paris. E aqui vamos chegando na Sacré-Cœur. A basílica foi construída no ponto mais alto de Paris entre 1875 e 1914, inspirada na Basílica de São Pedro. Ela possui estilo eclético e foi baseada no estilo romano-bizantino. Na verdade é os fundos dela, que lá na frente é um fervo. Nós estamos hoje aqui em Montmartre. Amor, olha o look dele, que lindo. A gente já foi em Giverny hoje de manhã, ele é molhos, tudo de bom. E agora a gente tá aqui, vamos virar assim pra mostrar. Essa pedra, ela solta calcita. Então era pra igreja estar sempre branquinha, mas olha, falhou na missão, que ela tá podre. Isso é informação. Na sequência, fomos até a Praça dos Artistas, ponto de encontro de escritores, poetas e pintores da Bela Época, como Van Gogh e Picasso. Atualmente, o local continua como um ponto de concentração de diversos artistas. Olha aqui ele fazendo cambalache. Comment appelez-vous? Johan Ruzik. Todo curso tem o meu nome, Johan Ruzik. É iniciais. Quando vem famoso. Outro local que recebeu artistas de diferentes gerações foi o restaurante Maison Rose, que atualmente foi locação da série Emily in Paris. Ao final do dia, fomos jantar no Le Consulat, restaurante clássico que também foi frequentado pelos artistas da Bela Época.
Na manhã seguinte, fomos até o metrô comprar nossos tickets. O procedimento é bem simples. Selecione o idioma na máquina de autoatendimento e em seguida informe se possui ou não o Navigo Pass. Depois, selecione Ticket Plus e a quantidade de tickets. Para pagamento, optamos pelo uso do cartão da Nomad, onde é possível inserir dólares com cotação comercial, taxa operacional e IOF de 1,1%. O sistema mesmo faz a conversão para o pagamento em euro, com a incidência de uma taxa. Outra opção que adotamos para os pagamentos foi o uso do cartão da Wise, que possui melhor cotação e você consegue colocar euro, não havendo cobrança de taxa para pagamento em moeda distinta da que você tem em conta. Concluído o pagamento, é só retirar os tickets e passar na catraca, atentando para a necessidade de guardá-lo para passar na saída ou eventualmente apresentar aos fiscais para não ser multado. Para facilitar o uso do metrô, baixamos o app Bonjour RATP, que mostra certinho as direções que você deve pegar. Veja como exemplo o nosso trajeto. Entramos na estação Home e seguimos as placas com direção à Porte do Fino. O destino final vem escrito no painel do trem, então não tem erro. Nossa descida, porém, é na 5ª estação, em Charles de Gaulle, de onde seguimos em direção à linha que vai até Nation. Para ir ao nosso destino, saltamos na 5ª estação, em Bir-Hakeim. Estamos aqui, nela, né? Torre Eiffel. Os ingressos para subir a Torre Eiffel são bem concorridos, então recomendamos adquirir antecipadamente no site oficial. A Torre Eiffel foi construída para ser uma estrutura temporária para a Exposição Universal de 1900, em comemoração aos 100 anos da Revolução Francesa. Apesar de muito criticada inicialmente, tornou-se um ícone cultural da França. Alto da Torre Eiffel. No segundo andar, né? Olha, dá pra ver as luzes. É verdade. Tudo cheio de spikes. Graças a Deus não tá fazendo vento, tá fazendo sol. Porque tá uma temperatura na sombra, não tem quem aguente. Você sabe o que é aquilo lá, gente? Ó. A gente tava onde? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur, cadê? Lá na ponta, lá no alto do morro. Ai, que linda. É alto, gente. Subimos. Deve ter uma qualidade ótima esse zoom aqui. Sacré-Cœur. Aqui, gente. Alto da torre. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo. Para os registros fotográficos, uma dica é ir até a rua Buenos Aires, que possui um bom ângulo para o monumento. Em seguida, fomos até o restaurante Van Eiffel, que possui vista para a torre. Porém, por conta do frio, resolvemos ficar no lado interno. O local possui o selo Bibi Gourmand, concedido pelo guia Michelin pela boa qualidade e bom preço. Durante a tarde, fomos ao Palácio Les Invalides, local incluso nas atrações disponíveis no Paris Museum Pass, um passe que você paga o valor e tem direito de acesso gratuito a diversos locais. O local foi construído em 1670 a mando de Luís XIV para ser residência dos soldados franceses aposentados ou afastados do serviço. Hoje, além deste uso, abriga diversos museus e a sepultura de Napoleão Bonaparte. Coroa de cachecol. Então. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier, je suis le bien-aimé. Outro monumento inaugurado para a Exposição Universal de Paris foi a Ponte Alexandre III, construída em estilo eclético para celebrar a paz franco-russa. Lorsque j'arrive, les femmes elles me frôlent de là.
regard penché. Estamos aqui na Place de la Concorde, nesse local aqui onde Luís XVI e Maria Antonieta foram decapitados. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave, est-ce mon allure? Na sequência, fomos ao Museu L'Orangerie. Embora também esteja incluso nas atrações do Paris Museum PES, é necessário efetuar uma reserva de horário para acesso no site oficial. Ou bien l'élégance distinguée. O prédio foi construído em 1852 no estilo neoclássico e abriga um acervo importante, como a coleção Ninféias de Monet. Du quartier. Mais prenez garde à ma beauté, à mon exquise ambiguïté. Je suis le roi du désirable et je suis l'indéshabillable. Observez-moi. E os quadros de Picasso, Cézanne, Renoir e Matisse. Vous verrez pas tout comme ça. Je suis le favori, le bel ami de toutes ces dames et de leur mari. Regardez-moi. Estamos aqui dando uma voltinha, passeando pela Champs-Élysées. Agora a gente vai ali na La Durée para experimentar o macarrão. Je suis le plus beau du quartier. Je suis le préféré, mes belles victimes. Aqui vocês podem encontrar uma loja da Apple, mas mais que isso, aqui é o local onde morou Santos Dumont. Também onde ele estacionou o seu dirigível bem em frente. Ça les obstine. Ao final da Champs-Élysées está o Arco do Triunfo, cujo acesso é efetuado por meio de uma passagem subterrânea e está entre as atrações inclusas no Paris Museum PES. Com inspiração no arco romano de Tito, o monumento foi construído em comemoração às vitórias militares de Napoleão e possui a inscrição dos nomes das 128 batalhas travadas e seus 558 generais. Como estávamos cansados, acabamos não subindo e voltamos para finalizar o dia em um restaurante próximo ao hotel. De toutes ces dames, et leur mari aussi.